E no começo de tudo, um jovem colegial chamado Ateru reflete sobre a vida amorosa e comenta que, geralmente, as pessoas tendem a provocar quem gostam. Mas no caso dele, é completamente diferente. Ateru não é do tipo que brinca com os sentimentos alheios. Pelo contrário, ele prefere tratar com o máximo de carinho possível quem desperta seu interesse. Afinal, ele acredita que ser gentil é muito mais eficaz do que provocar. Porém, quando para pensar melhor, ele percebe uma pequena contradição. Suas garotas preferidas são justamente as mais marrentas, aquelas que vivem de nariz empinado e língua afiada. Mas esse momento de reflexão é interrompido por um barulho estranho vindo da porta do quarto. Ao abrir, ele se depara com uma cena que o tira do sério. Uma garota chamada Iroha está usando o quarto dele sem qualquer autorização. Sem hesitar, Ateru desliga a TV da tomada e exige explicações. Iroha, sem se abalar, apenas cruza os braços e o repreende, dizendo que ele devia ter batido antes de entrar. Isso mesmo, ela tá no quarto dele e ainda tem coragem de dar bronca. Indignado, Ateru responde que aquele é o seu quarto e que ela é quem não deveria estar ali. Iroha, com seu jeito provocador, rebate dizendo que ele já sabia que ela estava lá, afinal ouviu o barulho da TV. E mais, ela ainda pergunta o que ele faria se ela estivesse se trocando naquele momento. Antes que ele consiga responder, ela o acusa de querer vê-la do jeitinho que veio ao mundo, e como se não bastasse, ainda ameaça chamar a polícia. Mas Ateru não se intimida. Ele diz que ela pode até chamar a polícia, mas lembra que, na verdade, quem está cometendo o crime ali é ela, por invasão de domicílio. Iroha, debochada, responde que mesmo assim, a palavra de um homem dificilmente teria mais peso do que a de uma mulher na justiça. E para piorar, ainda afirma que ele gosta da presença dela ali, por mais que tente disfarçar. Segundo ela, Ateru simplesmente adora ter uma garota por perto. Meu Deus, essa menina é um furacão de encrenca e arrogância. E para piorar, Iroha mostra uma chave, a chave do quarto dele, dizendo que foi o próprio Ateru quem deu. Isso seria prova suficiente de que ele não se importa com ela ali. Ele, claro, nega na hora, explicando que nunca deu essa chave com essa intenção. Só que ela não perde o ritmo. Insinua que assim que ela for embora, ele vai deitar na cama e ficar sentindo o cheiro dela. Completamente irritado, Ateru manda na lata que não vai deixar nenhum pingo do cheiro dela no quarto. E se ela quiser que ele pare de humilhá-la, é melhor sair logo dali. Iroha, tentando se fazer de vítima, diz que ele não devia falar assim com a irmãzinha dele. Mas Ateru corta na hora. Ela não é, nunca foi e nunca será a irmã dele. Eles mal se conhecem. Iroha então tenta se justificar, dizendo que é irmã de um amigo dele, o que a tornaria uma irmã de consideração. Ele apenas revira os olhos e responde que isso não muda nada. Continuam sendo dois completos estranhos. A garota, porém, insiste na loucura e diz que se ele se casar com o irmão dela, então sim, seriam oficialmente irmãos. Ateru só consegue suspirar e pedir para ela voltar para a realidade. Durante essa discussão toda, o celular de Ateru começa a tocar. É o chefe dele, um homem chamado Tsukin no Mori. Ele atende, mas antes, pede para Iroha ficar quieta para não atrapalhar. E claro, ela faz o oposto. No meio da ligação, o chefe comenta sobre o pedido ousado que Ateru fez para entrar na empresa sem passar por um processo seletivo. O garoto já começa a achar que vai levar um não, mas, surpreendentemente, o chefe diz que vai ajudá-lo a conseguir a vaga, com uma condição. Primeira pergunta: você tem namorada? Ateru quase engasga. A pergunta o pega completamente desprevenido, e Iroha, do outro lado do quarto, começa a fazer barulhinhos para provocar. O chefe, achando que ouviu uma voz feminina, pergunta o que está acontecendo. Rapidamente, Ateru mente dizendo que adotou uma gata. E a desculpa cola. Depois da ligação, ele explode com Iroha, chamando-a de idiota por quase estragar tudo. No dia seguinte na escola, Ateru encontra Osma, o irmão de Iroha. Durante a conversa, o amigo comenta que há chances de Iroha estarem gostando dele. Ele, claro, nega com todas as forças, dizendo que Iroha só se diverte implicando com ele. Mas Osma explica que esse é exatamente o jeito dela de demonstrar carinho. E essa frase faz Ateru lembrar daquela teoria antiga, de que quando uma pessoa gosta de outra, ela provoca. Ainda assim, ele acha tudo isso ridículo e sem lógica. Mais tarde, um colega avisa que tem uma garota linda do primeiro ano querendo falar com ele. Quando vai ver quem é? Claro, é Iroha. Ela chama com uma expressão séria, diz que precisa conversar e ainda por cima está toda fofa, usando palavras gentis, como se fosse uma aluna exemplar. Ateru na hora percebe o teatrinho e pede para ela parar com a encenação. Mas ela ignora e convida ele para irem juntos para casa. Ele diz que vai chamá-la depois, pois ainda precisa pegar suas coisas e esperar Osma. Iroha logo corta, dizendo que o irmão não precisa ir, afinal, ela quer voltar para casa só com ele. Ateru, desconfiado, diz que ela só está tentando enganá-lo de novo. Pede para ela parar de brincar com os sentimentos dele se não tiver nenhuma intenção real. Mas Iroha vai além, grita na frente de todo mundo que os dois estão namorando.
O clima pesa. A turma toda começa a cochichar e Ateru fica sem reação. Iroha então acusa de ser ele quem brincava com ela esse tempo todo. Osman chega, confuso, querendo entender a confusão, e Iroha finge estar magoada, dizendo que não sabe mais o que está acontecendo entre eles. Ateru, irritado, a puxa para um canto e exige explicações. E é aí que Iroha revela seu verdadeiro plano. Lembra Ateru da conversa com Tsukin no Mori, quando o chefe perguntou se ele tinha namorada? Segundo ela, fingir um namoro seria conveniente, afinal, ele provavelmente vai precisar disso por causa do trabalho. Então ela se oferece para ser essa namorada de mentira. Mas, como sempre, dá aquele toque venenoso, dizendo que seria estranho um cara mediano namorar alguém tão linda quanto ela. Mesmo assim, se oferece para confirmar o namoro para todo mundo. Ele, claro, humilhado e exausto, diz que não vai participar dessa maluquice e que só quer focar no próprio futuro. Mas antes de ir embora, Iroha, com os olhos marejados, pede que ele olhe para ela. Diz que ele se fecha tanto nos objetivos que esquece das pessoas ao redor. Por um momento ele se comove, mas logo ela ri e revela que estava brincando. Zomba da cara dele, dizendo que provavelmente já estava criando expectativas. Ateru se irrita e promete nunca mais acreditar em nada do que ela disser. Mais tarde, já de noite, Ateru é chamado para um café por Tsukin no Mori. O chefe elogia o jogo que ele e a equipe desenvolveram, que já alcançou mais de 1 milhão de downloads. O garoto modesto diz que ainda tem muito que melhorar, pois há empresas com 10 vezes mais sucesso. O chefe o lembra de valorizar o que conquistou com uma equipe pequena. Mas o assunto muda quando Ateru pede para saber quais eram as tais condições para entrar na empresa. Antes de responder, Tsukin começa a paquerar descaradamente uma atendente, deixando a moça desconfortável. Ateru, sem graça, inventa uma desculpa para ir ao banheiro. Mas ao abrir a porta, dá de cara com uma garota. No banheiro masculino. Os dois se encaram, surpresos. Minutos depois, ele descobre que essa garota é Mashiro, a filha do tio dele. Tsukin, rindo, explica que ela é a terceira pessoa que ele havia mencionado. E então vem a bomba. Ele quer que Ateru e Mashiro finjam ser um casal até o fim do colegial, já que Mashiro estuda em um colégio misto e ele não quer que nenhum garoto se aproxime dela. Ateru não acredita, mas aceita, afinal é a condição para garantir seu futuro na empresa. Mashiro, ainda muito envergonhada, também concorda, e antes de encerrar a reunião, Tsukin deixa um aviso. Ateru vai ser o namorado falso da filha dele, mas se ele ousar ultrapassar os limites, a coisa vai ficar feia. E é assim que o caos começa. Ateru, um garoto mediano, agora tem que fingir namorar a sobrinha do chefe, lidar com a provocadora Iroha e ainda por cima tentar sobreviver à montanha russa emocional que está prestes a começar. E como se o destino estivesse só esperando o momento certo para brincar com ele, ao chegar na escola no dia seguinte, uma nova confusão se aproxima. E Ateru ainda nem imagina o tamanho da encrenca que vem pela frente.